Olá, eu sou o professor João Batista e hoje nós vamos ver como se determina o ponto de máxima potência de um módulo fotovoltaico. Vamos nessa. Bom, este é um aparato montado, né, para determinar experimentalmente, né, a potência no ponto de máxima potência, a partir da medida da corrente elétrica e da tensão elétrica neste ponto, certo? A ideia aqui, né, com esses instrumentos é a gente conseguir verificar em qual ponto eu encontro a corrente máxima e em qual ponto eu encontro a tensão máxima ao mesmo tempo, né? Nos inversores, por exemplo, ele já possui incorporado neles o seguidor do ponto de máxima potência, né? O MPPT, que é um algoritmo, né? É um hardware que tem um algoritmo por trás dele que faz o gerenciamento para descobrir qual é esse ponto para valores de radiância e temperatura de célula, né? Então, o que eu vou fazer aqui é algo manual, digamos assim, né? A partir dessa resistência variável que eu montei aqui, tipo um reostato, né? Que esse cursor. Então, essa ponteira aqui do instrumento é o cursor do reostato, né? Aqui eu tenho o ponto A, certo? Ligado aqui no borner negativo do módulo, né? E o borner positivo do módulo, ele passa aqui pelo amperímetro e vem aqui para o cursor. Então, quando eu fecho o contato aqui, tá? Eu verifico a corrente através do amperímetro. E, ao mesmo tempo, a tensão medida por esse instrumento, eu estou medindo ela aqui, ó, diretamente nos bornes do módulo, né? Essa, por que botar ali, né? Porque ali eu pego a tensão na saída do módulo. Se eu coloco a tensão após o amperímetro, eu vou ter que descontar a queda de tensão sobre o amperímetro, né? O amperímetro ele tem uma resistência muito baixa, mas não é zero. Então, vai ficar uma queda sobre ele. Então, eu já medi a tensão ali, né? Bueno, então aqui o que vocês estão observando é a tensão do circuito aberto do módulo, mas para essa irradiância que está aí, tá? A cortina está fechada, né? Então está sendo bloqueado aqui, a gente tem aqui uma radiação muito baixa, né? Então a tensão do circuito aberto é aquela ali, né? E a corrente de curto-circuito, ó, 221 miliamperes, né? Isso para, ó, a tensão cai a zero e a corrente 221 miliamperes, né? Bom, zero, por que a tensão caiu a zero? Porque é o curto-circuito do módulo, a tensão cai a zero. E os 221 miliamperes é a corrente de curto-circuito para essa irradiância, tá? E temperatura. Ó, aqui eu estou medindo a temperatura de uma célula do módulo, é mais com acompanhamento, tá? Bueno, agora eu vou elevar as cortinas, tá? Para que a irradiância seja maior. Olha só que fantástico! E agora, que dia lindo esse, ó. Perfeito para esse experimento, tá? Então aqui a gente tem a, a tensão do circuito aberto, tá? Agora para essa irradiância, né? E temperatura, que vai começar a aumentar, né? E a corrente curto-circuito aqui é zero, porque o cursor ainda não está em conexão ali, tá? Então, ao conectar aqui, ó, 1213,14 miliamperes para uma tensão baixa, porque eu estou aqui no curto-circuito, tá? Ó, 0,4 volts lá, digamos. Agora, vim para cá. Ó, a tensão já foi para 16, né? Se eu botar aqui antes, ó, 9 volts e meio por aí, 1163, né? Por aí, miliamperes, tá? Então, aqui eu estou saindo do curto, tá? A tensão está aumentando, ó.
Ó, 19 volts, a corrente vai diminuindo, ó. 670 miliamperes, 19,67, ó. 544 miliamperes, 20,01 volts. Ó, tensão aumentando, corrente diminuindo. Tensão aumentando, corrente diminuindo. Certo? Então a gente tem esses pontos, digamos, fixos aqui, ó. Ó. À medida que eu vario a resistência, né, quando eu estou deslocando para cá, eu estou aumentando a resistência para a carga, né? No caso, o módulo está usando essa resistência como carga. Então, à medida que eu aumento a resistência, eu vou diminuindo a corrente, né? E a tensão vai aumentando no caso aqui, tá? Então, olhem bem, ó. Tensão aumentando, corrente diminuindo, certo? Aí, se a gente fizer toda a volta, eu vou lá para o outro extremo, ó, ponto B, a corrente é 122 miliamperes para uma tensão de 20,66, tá? Vamos ver quanto seria a tensão de circuito aberto. Ó, 20,81. Ó, 20,62 com essa corrente. Ou seja, em algum ponto dessa resistência, eu vou encontrar a tensão e a corrente no ponto de máxima potência. É claro que aí tem que fazer essa varredura aqui, ó, da corrente máxima, que é o curto-circuito, indo em direção ao ponto B, né, onde eu tenho maior R, certo? Onde eu tenho maior R, e aí com isso eu vou descobrir em que local eu vou encontrar a tensão e a corrente no ponto de máxima potência. Tá? Eu tenho que variar todo esse circuito aqui. É claro que eu posso identificar alguns pontos e já só fazer a varredura entre dois pontos, certo? Também, mas aqui eu estou mostrando para vocês toda a varredura. Ó. Depois, digamos assim, a gente pode olhar no vídeo e ver todos os pontos, certo? E aí fazer o produto dos dois e descobrir em qual local eu vou encontrar a máxima potência, certo? A essa irradiância e temperatura. É importante deixar claro aqui que a irradiância ela está variando a todo momento, mas essa experiência tem que ser feita num dia bonito, ensolarado, assim, né, dia de céu limpo, para que não haja grandes variações, né? Durante o experimento, a gente tem que pegar uma variação de tempo pequena, né? Para que a gente considere dentro daquele delta T pequeno, que a irradiância não variou significativamente. É claro que aqui eu estou explicando, então eu demoro mais para fazer o negócio, né? Para mostrar o passo a passo. Mas na prática tem que fazer essa variação meio rápida, né? E depois observar no vídeo os pontos de tensão e corrente e fazer a medida. E fazer o produto das duas. E descobrir qual produto dá a maior potência. E aí a gente vai descobrir em qual ponto da resistência aqui está localizado também, né? Se quiser. Ok? Mas então, num dia parcialmente encoberto, isso aqui é inviável fazer, porque vai variar muito, tá? Mas agora na sequência eu vou mostrar ali para vocês como esse diagrama, né, como esses equipamentos estão ligados. Então, pessoal, dando sequência ao experimento que a gente acabou de fazer, aqui eu vou mostrar então o diagrama elétrico daquela construção. Então, basicamente são dois instrumentos de medição aqui, né? O voltímetro e o amperímetro, e também tem um medidor de temperatura que era mais para um acompanhamento, tá? Eu não vou utilizar a temperatura nesse ensaio. Tá? Então, esse aqui é o voltímetro, né? Que está conectado aos bornes
do módulo fotovoltaico, né? Borne positivo e negativo, então o voltímetro está aqui diretamente no borne, né? Nos borne, para pegar a tensão aqui do módulo, a tensão de saída do módulo, aquela tensão que será entregue no circuito externo, certo? E aqui nós temos o amperímetro que está em série com essa carga, né? Aqui é a resistência que eu construí, aquele aparato lá, né, que é semelhante a um reostato, digamos assim. Então, tem o ponto A e o ponto B, são os extremos daquele R, que é uma resistência fixa, mas aqui no centro tem um cursor que varia de A até B. Então, eu posso variar essa resistência, né, que é a carga que o módulo fotovoltaico vai ter. Então, ao variar a carga, eu vario a corrente que o módulo está entregando para ela, certo? Bom, esse amperímetro aqui, na posição que o cursor se encontra agora, na posição A, ó, eu estou colocando através do amperímetro o módulo em curto-circuito, tá? Então, no ponto A, eu meço a corrente de curto-circuito. Se eu elevar o cursor, tirar ele do contato da resistência, eu vou medir a tensão do circuito aberto do módulo, certo? Nessa posição, repetindo, nessa posição eu tenho curto-circuito, e levando o cursor do contato da resistência, eu meço a tensão do circuito aberto. Logo, se eu variar de A para B com o cursor encostado na resistência, eu estou variando a resistência, né, que é a carga do módulo. Então, eu vou ter correntes saindo do curto-circuito, que seria a corrente máxima entregue pelo módulo, na condição de irradiância e temperatura que ele se encontra, né? Eu variando a resistência aqui, eu vou diminuindo a corrente, tá? E a partir do momento que eu vou diminuindo a corrente, no caso, né, eu vou indo em direção à tensão do circuito aberto, para aquela condição que ele se encontra, certo? Bom, o objetivo do ensaio, na realidade, é descobrir esse ponto de máxima potência, né? A partir de dois parâmetros. Tensão no ponto de máxima potência, que eu quero determinar, aqui com o voltímetro, e a corrente no ponto de máxima potência, que também estamos determinando, medida pelo amperímetro. Então, com essas duas medidas, eu faço o produto e obtenho a potência no ponto de máxima potência. Ok? Outra coisa que é importante salientar, né, que a resistência construída é para esse módulo de baixa potência, tá? 30 watts. E mesmo com 30 watts, ela já aquece bastante, certo? Ah, mas eu quero fazer esse experimento para um módulo de maior potência. Bom, se preocupe em construir uma nova resistência de um aparato ali um pouco diferente, tá? Porque ela aquece bastante. Mas então, afinal de contas, qual é o ponto de máxima potência obtido no experimento? E agora, como enxergá-lo, né? Porque aqui nós medimos corrente e tensão, então a gente tem vários pares, né? À medida que eu saí de A e fui até B, os instrumentos foram registrando as tensões e as correntes, né? Como determinar isso aí? Tá? A ideia, então, é reassistir o vídeo, né? Ir registrando esses pontos, né? Montar uma tabela e registrando esses pontos e aí fazer o produto dos dois, tensão e corrente. Dá para botar o vídeo em câmera lenta? Ali na hora das medições? Então ali também é interessante. A gente vai varrendo todos os pontos, né? Vai anotando numa tabelinha no Excel, por exemplo, e calcula a potência de cada um. Certo? Que tarefa fantástica é essa aí? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu fico por aqui e até breve. E vamos avançando.